Deus, coloque a mão sobre o seu coração, comece a entrar nesse ambiente, fale com Ele: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu consagro a minha casa, o ambiente onde eu estou. Não sei se você está na sala ou no seu quarto, mas ore dizendo para Ele: Senhor, este lugar agora é um altar de adoração a Ti, a minha casa é o lugar da sua habitação. Fale com Ele: Senhor, seja bem-vindo aqui, vem e enche este lugar, vem e toma o Teu lugar no nosso meio, que os anjos do Senhor estejam acampados aí ao redor da sua casa e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade neste lugar, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Nós vamos começar agradecendo a Ele pela sua bondade, por tudo que Ele tem feito por nós. E eu tenho certeza que você tem motivos para agradecer ao Senhor. Então eu quero te convidar nesse momento a cantar esse louvor com todo o seu coração, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor. Cante mais uma vez: eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus. Cante: você mudou, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra te dizer. Cante mais uma vez: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra te dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra te dizer. Cante mais uma vez: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra te dizer. Nós te pertencemos, Deus. Cante: a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e levantar das minhas mãos é pra te dizer que eu te pertenço, Deus. Nós te pertencemos, Senhor. Nós te pertencemos, Santo Deus. E nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado. Nós te adoramos. Feche os seus olhos. Comece a dizer para Ele: Senhor,
quero erguer agora um altar de adoração a Ti. Comece a dizer as suas próprias palavras de adoração a Ele. Comece a dizer: Senhor, sem você eu não posso caminhar. Santo, Santo Deus, nós te adoramos aqui. Cante pra Ele em espírito, em espírito. Rei dos Reis.
nosso Deus, Ele habita em meio aos louvores. Então começa a dizer para Ele: o Senhor é bem-vindo aqui. Nós nos entregamos a Ti, Santo, Santo, Santo Deus. Venha nos encher, venha nos encher. Há quanto tempo o Senhor não te visita e não te enche? Há quanto tempo o Espírito Santo de Deus não te toma? Há quanto tempo você não ora em línguas? Eu quero te convidar agora, comece a orar em línguas aí na sua casa. Deixa o Senhor edificar você. Vem, 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 vem. Espírito Santo de Deus, visita cada casa, cada lar. Nós clamamos, vem, enche-nos, vem, 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 vem. Deixa o Espírito Santo entrar aí na sua casa. O Espírito Santo de Deus é tudo que nós precisamos. Ele é amigo, Ele é consolador, Ele é salvador. Deixa Ele entrar aí. Nós nos entregamos ao único que nos conhece, que som dos nossos corações. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Santo, 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 Santo Deus. Deus proveu fogo e eu o sacrifício sou. Deus proveu Espírito. Diga: eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me.
você traçou no início desse ano, hoje você olha e pensa: como eu vou concretizar, como eu vou fazer? Talvez planos, metas que você colocou para você na sua vida pessoal, profissional, coisas que ao longo desses 4, 5 meses você começou a desistir. Isso tem te entristecido, você se sente culpado porque algumas coisas têm faltado aí. Eu quero te convidar a se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Então mesmo que você esteja frustrado, talvez com você mesmo, porque você colocou um plano e não tem conseguido cumprir, porque quando você acorda, você sabe o que você precisa fazer, mas muitas vezes você não quer nem se levantar da cama. Talvez você tenha medo do amanhã, porque as contas estão chegando, porque você está parado no seu trabalho. Talvez alguma coisa que você tinha largado há muito tempo agora voltou, você se sente preso. Isso tem te entristecido, isso tem te parado, isso tem te magoado, te chateado, isso tem ferido seu coração. Comece a se esvaziar, comece a entregar esse sentimento de dor, de mágoa, de culpa, de desespero, de depressão. Comece a entregar tudo isso aos pés do Senhor. Deixa Ele te mostrar quem você é. Mas para que você veja quem você é, você precisa se esvaziar. Você precisa permitir que o Senhor te lave, te limpe, para que você seja exatamente aquilo que Ele te fez para ser. Talvez você pense que você nasceu para ser assim. Talvez você pense que esses planos que você colocou para você são grandes demais. Não são grandes não, são sonhos do Senhor. É por isso que parecem grandes para você. Saiba de uma coisa: os sonhos deles são mais altos do que os nossos. É por isso que às vezes esses sonhos parecem grandes demais para você. Mas levanta sua cabeça, olhe para o alto, olhe para o Senhor, o nosso Deus, o Redentor, o nosso Salvador. Fixe os seus olhos em Jesus, para que você não pare, para que você não retroceda, para que você não olhe para trás, para que você não ande para trás. Vamos, se esvazie de si mesmo, coloque diante do Senhor toda a capa que o mundo colocou sobre você, de que você não daria em nada, de que você nasceu para ser assim, de que você nasceu para viver da forma como você tem vivido, de que os seus planos não podem dar certo. Arranque essa capa de você, deixe o Senhor te encher, deixe o Senhor te encher, deixe Ele te mostrar. Você nasceu para olhar para o alto, para ser filho do Deus Altíssimo. Foi Ele quem te fez, é Ele quem te levanta. É hora de recomeçar. Vamos, pegue os planos que você fez, apresente Ele diante do Senhor. Não é tarde, não é tarde, nada é tarde, nada é tarde, porque nada é impossível para o nosso Deus. Comece a apresentar os seus planos diante de Deus. Fale com Ele: Senhor, no início desse ano eu disse que eu faria isso, isso, aquilo, mas agora eu me vejo desanimado, querendo desistir, parece que não é pra mim. Deixe o Senhor renovar a sua força, deixe o Senhor levantar a sua cabeça para a batalha. Eu quero que você se coloque de pé onde você está. Vamos, se coloque de pé, não pense que isso é uma bobeira. Se coloque de pé, levante a sua mão, olhe para o alto e diga: Senhor, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou voltar para trás. Ainda que no meu coração, a minha alma, a minha carne queira que eu volte, queira que eu desista, faça parecer que as coisas no mundo são melhores. Ei, levanta a sua cabeça, levanta a sua mão e fala: eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, porque os meus olhos agora estão
encher com um fôlego novo. Deixa Ele fazer nova em você todas as coisas. Boa noite, igreja amada do Senhor Jesus Cristo. É bom ver você, né? Você está aí na sua casa, no seu aconchego. Que louvor abençoado nós tivemos agora. E eu vou falar algo muito importante aqui, bem breve, mas que é muito importante, que é os nossos dízimos e ofertas e o parceiro de Deus, né? Como nós não estamos, né, aqui na igreja física, nós sempre temos o costume de entregar no envelope. Mas nós estamos com outras formas, bem, às vezes até mais práticas, né, de transferir o nosso dízimo, a nossa oferta, nosso parceiro de Deus. E a igreja, ela não para, né? A gente está assistindo de casa, mas ainda temos a estrutura aqui. Por exemplo, nós estamos gravando, né, fazendo o culto online, na estrutura da igreja. E nós precisamos ainda sustentar a nossa igreja, né? Até quando a gente voltar, ela ainda esteja intacta. Então, querido, que não deixe esse momento, essa situação,
deixar esse princípio morrer no seu coração, amém? Então, vai aparecer os dados aqui das nossas contas, né, da conta bancária. Se você tiver dúvida como fazer, pode chamar os líderes da igreja, né, os pastores, os missionários, ou qualquer um que você tenha um contato direto. Ele vai te ajudar, vai te instruir direitinho como fazer. Às vezes você não consegue fazer uma transferência pelo celular, né? Às vezes os bancos você não consegue lá ativar, às vezes no caixa eletrônico você consegue ativar através do seu banco como fazer uma transferência. E vai aparecer os dados aqui, né? Vai aparecer um contato também, eu creio, que aí você pode chamar a gente, tranquilo, para depositar o dízimo e a oferta. E o parceiro de Deus também, né? O parceiro de Deus não para, né? Tem muitas igrejas que são alimentadas através desse parceiro de Deus, projetos abençoados. Então não deixe isso morrer, né, no nosso coração, e que em breve está fechando aí a nossa data para o fechamento do parceiro de Deus, amém? Que Deus possa te abençoar, encher a tua casa, né, suas despensas, que Ele possa cumprir as promessas sobre aquilo que você deposita a sua confiança, em nome do Senhor Jesus, amém? Boa noite, igreja, graças a Deus, mais um culto. Hoje nós estamos aqui no culto da família. Espero que Deus já tenha falado muito com você, ministrado seu coração, através do louvor, através das outras ministrações do culto. Hoje nós vamos entrar na palavra do Senhor. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos aqui hoje. Abre aí em Gênesis 4 e vamos falar sobre a história de Caim, dos filhos de Adão. Amém. Gênesis 4 conta a história de Caim, desde o seu nascimento até a história da sua descendência, dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Nós vamos entender um pouco sobre essa história de Caim. O que nós conhecemos normalmente sobre a história dele é que ele foi o cara que matou seu irmão Abel, e por causa disso ele foi expulso da presença de Deus. Isso fala lá no versículo 10 até o versículo 12. Vamos ler para a gente começar. Disse o Senhor a Caim: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Versículo 11. Agora amaldiçoado é você pela terra, pelo que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Versículo 13, vamos ler. Diz Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Eu serei um fugitivo, errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Versículo 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança ou o peso da morte. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo o matasse. O Senhor, depois dessa história que nós conhecemos de Caim, fica com ciúmes e inveja ali do seu irmão. Ele mata o seu irmão. O Senhor o expulsa daquele lugar onde eles estavam. E aqui nós vemos que Caim, ele sente um pesar no coração, ele sente um medo de que acontecesse com ele aquilo que havia acontecido com Abel. E aí ele fala com o Senhor que isso era demais, era muito difícil, e Deus, por misericórdia, coloca sobre Caim uma marca. E aqui nós vemos algo que todo mundo costuma falar, existem muitas discussões acerca disso. O que era essa marca de Caim? É um símbolo, talvez você já viu na televisão, mas não importa o que de fato era isso. O que eu quero trazer para nós nessa noite é uma marca que Caim deixou com a sua vida, uma marca que foi além dessa marca. Se isso que Deus colocou em Caim foi uma marca física, a marca que nós vamos falar nessa noite é uma marca que não pode se ver, mas que ela acontece na vida das pessoas. É uma marca que vai para a descendência de Caim. É uma maneira de viver, é uma maneira de levar a sua vida, que segue ali a todo um povo, que segue até hoje as pessoas. Uma marca interior colocada depois da expulsão de Caim
ali da presença de Deus. Na história de Caim e Abel, no capítulo 4 mesmo, quando nós estamos lendo, na parte das ofertas, é possível talvez ver em Caim uma espécie de sentimento diferente. Quando ele está com seu irmão Abel, os dois vão ofertar ao Senhor. Muito se fala de por que Deus se agradou da oferta de um e rejeitou a oferta do outro. Eu tenho um entendimento acerca disso, que é Caim deu uma oferta errada ao Senhor. Desde que Adão e Eva são expulsos do Éden, quando Eva dá à luz ao seu primeiro filho, ela deposita nele uma esperança de que esse fosse a pessoa a qual Deus falou que iria esmagar a cabeça da serpente. O primeiro filho, Caim. Desde que o homem é expulso do Éden, ele tenta de alguma forma voltar para aquela comunhão com Deus. E na parte das ofertas de Caim e Abel, eles tentam fazer isso através dos seus sacrifícios. Um oferece o sacrifício de plantas, Caim oferece esse sacrifício. Abel mexia com animais. Um era agricultor, o outro mexia com animais. Caim oferece ali do seu fruto, do seu trabalho. Abel oferece do dele. E nós às vezes entendemos que Deus não queria que Caim deu uma oferta ruim, que Caim pegou qualquer fruto ali, porque relata, Abel deu do seu melhor. Não. Quando nós vemos essas duas ofertas, tendo em mente que a intenção do homem neste momento era retornar ao Éden, a oferta de Caim se parece uma oferta muito errada. Quando Deus estabelece as ofertas no Antigo Testamento, as duas ofertas, a da agricultura e a de animais, são estabelecidas com alguns propósitos. Mas normalmente, na maior dos casos, na maioria, a oferta de animais era oferecida para expiação de pecados. A oferta de sementes, de cereal, era oferecida como maneira de agradecimento, como maneira de que Deus fizesse multiplicar o fruto daquelas pessoas. Por isso que era comum que eles tirassem os primeiros frutos, porque ia continuar dando fruto, e aquela oferta de primícia que eles deram ia trazer multiplicação sobre o restante da colheita que eles teriam. Então, é como se Caim entregasse ao Senhor uma oferta para que a vida dele fosse boa, e Abel entregasse ao Senhor uma oferta por perdão pelos seus pecados. Como se um estivesse ali o desejo no seu coração de retornar aquelas histórias que seu pai havia falado. Imagina que Adão e Eva contaram para eles como era o Éden, o que eles viveram no Éden. Um quer retornar aquilo, quer ter aquilo de volta, quer ter a presença de Deus de volta na sua vida. O outro, de certa maneira, só quer que a sua vida seja boa enquanto ela durar. Então as ofertas deles mostram um pouco disso para a gente. É um entendimento trago com essas ofertas acerca do Antigo Testamento, como ele trata as ofertas ali. E nós, olhando para a oferta de Caim e Abel, vemos essa diferença entre as duas. Não que uma era boa, outra era ruim, uma era maior, outra era menor, mas o propósito pelo qual elas possivelmente foram entregues é o que trouxe a diferença de uma para a outra. E o que isso tem a ver? Se Caim havia esse desejo no coração dele, é essa a marca que foi deixada sobre a sua descendência. Como assim? Vamos entender aqui. Lá quando fala dos descendentes de Caim, Gênesis 4, versículo 17 em diante, vai contar a história dos descendentes de Caim. Fala assim: Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Guarda isso, fundou uma cidade. E a Enoque nasceu Irade, que gerou a Meujael, Meujael a Metusael, Metusael a Lameque. Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Versículo 20. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi pai de todos os que tocam harpa e tocam flauta.
Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Existe um padrão aqui nessa descendência de Caim. Você que está aí na sua casa, leia as genealogias da Bíblia em nome de Jesus. Existem coisas a serem aprendidas aqui. Existe um padrão nessa descendência de Caim. Primeiro começa com ele. Ele constrói uma cidade. Ele constrói um lugar para ele morar. Depois os seus filhos, os seus descendentes, não seus filhos diretos, eles começam a construir coisas. Começam a construir ferramentas, começam a construir casas para que essas cidades fossem melhores moldadas ali. Começa a cuidar de rebanhos para que eles pudessem ter tudo em sua cidade. Eles começaram a construir a civilização. A descendência de Caim é a descendência que começou a construir o que nós conhecemos como sociedade hoje. Eles começam a fazer algo que parece inocente, mas que por trás disso revela um sentimento pessoal. Não se pode dizer certo ou errado, mas um sentimento diferente daquele que deveria estar neles. Quando eu disse no começo da palavra que quando Adão e Eva é expulso do Éden, eles passam ali, os seus filhos passam ali a buscar uma maneira de retornar para aquele lugar. Com a descendência de Caim, afastado mais ainda do Éden por causa da expulsão dele, em vez de buscarem de volta, eles começam a fazer construções, eles começam a fazer maneiras de que a sua vida ficasse mais fácil longe do Éden. E o que isso tem a ver? Eles começam em vez de buscar de volta a presença de Deus, eles começam a deixar ela de lado. Talvez pela experiência que Caim teve, talvez pela experiência que o patriarca deles tiveram, de que buscar o Senhor não daria tão certo assim. Talvez existia um medo, uma preocupação neles em buscar a Deus e dar tudo errado. E no final, depois de buscar, depois de sacrificar, eles não darem conta. Talvez por causa da expulsão, eles poderiam também ter um sentimento de que eles não eram aceitos por Deus. E que por isso não precisava gastar o seu tempo tentando buscar o Senhor, tentando reconquistar a presença de Deus ali, que eles haviam perdido no Éden. Então, quando eu quero falar dessa marca, eu estou falando dessa marca, uma marca que Caim deixou na sua descendência por causa dos seus pecados. E nós vemos que isso só gera problemas. Quanto mais distante eles estavam da presença de Deus, mais as coisas iam piorando em vez de melhorar. Talvez a vida deles como sociedade estava boa, eles estavam evoluindo de alguma forma. Mas lá no versículo 23, nós vemos que Lameque, um dos descendentes de Caim, mata uma pessoa, duas pessoas. Ele fala que ele matou um homem e que ele matou um menino. Aquilo que Caim fez de ruim continuou. Aquilo que os afastava da presença de Deus continua presente neles. O fato deles terem tentado fazer a sua vida melhorar não tornou eles mais próximos do Éden de novo. O fato de ter uma vida boa não diz que alguém está próximo da presença de Deus. Caim e seus descendentes tinham uma vida boa como sociedade. Eles tinham instrumentos, eles tinham casas, eles tinham cidades, eles tinham comida com os rebanhos, com as plantações. Caim era agricultor, um dos seus descendentes começa a criar rebanhos. Eles tinham tudo que eles precisavam ali, mas o pecado continuava na vida deles, a destruição continuava presente na vida deles. Então nós vemos através da descendência de Caim esse interesse em tornar a vida aqui na terra mais confortável. O homem, em vez de buscar a Deus de volta, ele quis tornar a sua vida mais confortável. Não importava se Deus ia estar presente ou não, importava que eles vivessem bem. Só que lá no versículo 25 e 26 do mesmo capítulo acontece algo aqui na história. A história começa a tomar um outro rumo, que é Gênesis 4, versículo 25. Fala assim: novamente
Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem se chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Adão e Eva têm mais um filho, a qual eles chamam Sete, como nós acabamos de ler. Esse nome Sete significa início, recomeço, iniciação. É o que Eva dá sobre essa criança. Deus me deu um outro filho, Deus me deu algo no lugar de Abel, uma chance de recomeçar. E nós vemos aqui na descendência desses Sete que nasce um homem chamado Enos, a qual a Bíblia fala que por causa dele, nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Aqui começa a invocar o nome do Senhor. Desde o Éden, desde a oferta de Caim e Abel, o homem se esqueceu de Deus. A humanidade se afastou de Deus sem buscar mais a presença dele depois desse episódio trágico de Caim com Abel. Até que nasce um homem chamado Enos. Um homem que começa em seu tempo a buscar, a invocar o nome do Senhor. Nós vemos aqui, nós vamos continuar lendo, através da descendência de Enos. Quando Deus fala da descendência de Sete, uma história bem diferente da história de Caim, que é o capítulo 5 todo, conta a descendência da história de Sete. Dentro dessa descendência, nós vemos a história de alguns homens. Um homem começa chamado Enoque, um homem que andou com Deus, dá à luz a um filho com a sua esposa, que o filho se chama Matusalém, o homem que mais viveu na Bíblia, que dá à luz a um filho chamado Lameque, que dá à luz a um filho chamado Noé. Chega no homem chamado Noé, que todos nós conhecemos. Mas a descendência de Sete mostra para a gente algumas coisas totalmente diferentes da de Caim. A descendência de Sete mostra para nós homens que decidiram andar com Deus, homens que fizeram coisas extraordinárias pela decisão de andar com Deus. A decisão que começa lá em Sete, lá em Enos, o homem que decidiu invocar o nome do Senhor. Existem algumas características peculiares em cada um desses homens. Enoque, a Bíblia relata que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. É um homem que teve uma extrema comunhão com Deus. O filho desse cara viveu muitos anos. Se algo que Matusalém teve foi uma vida abundante sobre a terra, 969 anos. E depois veio Noé, que lá no versículo 28, capítulo 5, versículo 28, isso, fala assim: aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui Noé já nasce com um propósito. Noé já nasce com o propósito de ser o libertador das pessoas que estavam na terra até então. Uma coisa primeiro que nós podemos entender é que aonde existe pessoas que invocam o nome do Senhor, existe libertação. Começa lá em Enos, uma decisão de invocar o nome do Senhor. Termina em Noé, trazendo resposta para todo esse clamor. Ah, missionário, mas o que isso tem a ver? É uma aula sobre genealogia da Bíblia? Não, nós vamos entender um pouco sobre essa história. O que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo como igreja? O tempo que nós estamos vivendo como filhos de Deus. Duas descendências foram colocadas sobre a terra: a descendência de Caim e a descendência de Sete. Escolhas totalmente diferentes foram tomadas por essas pessoas até chegar em Noé. Nós sabemos o que acontece ali em Noé: o dilúvio, a arca. As escolhas de Caim prepararam a sua descendência para a chegada do que viria em Noé. As escolhas de
Enos de Sete prepararam a sua descendência para o que chegaria também em Noé. Duas descendências, duas histórias, duas escolhas totalmente diferentes, mas um destino para aquelas duas pessoas, um destino para aqueles dois povos que estavam ali diante dessa situação. E nós vamos ver o que isso se encaixa na nossa vida como igreja, lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36 até o 39, nós vamos ler. Mateus 24, 36. Quanto ao dia, as palavras de Jesus, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus fala aqui que a volta dele seria semelhante aos dias de Noé. Como nós falamos, existem dois povos se preparando para o dia de Noé, sem saber. Eles não sabiam que aquilo iria acontecer. Ninguém sabia, até que Deus fala com Noé de que haveria um dilúvio, de que precisava construir a arca, porque em determinado tempo o dilúvio aconteceria. Era algo que podia acontecer, era uma possibilidade, mas não era uma certeza. Eles viveram a sua vida da maneira que eles escolheram viver, sem saber o que os esperava lá na frente. Cada um teve as mesmas oportunidades, todos tiveram o mesmo acesso à presença de Deus, e eles tiveram escolhas diferentes. Tudo o que eles faziam os estava preparando para o dia do dilúvio. Estava preparando não as pessoas em si. Caim já havia morrido, Sete, Enos já havia morrido, mas a sua descendência iria encarar aquilo que estava por vir. Quando Jesus fala acerca de sua vinda, como nos dias de Noé, nós podemos colocar nós como igreja, como sociedade, como essas duas descendências. Nós podemos estar sendo pessoas que se esqueceram da presença de Deus, estão buscando com que a sua vida seja confortável, mas esqueceram da eternidade, ou pessoas que buscam a eternidade. Ah, missionário, mas aí eu busco a eternidade e não posso ter uma vida confortável. Nós vamos entender isso mais para frente, não tem nada a ver com isso. Mas Caim, por alguma razão, a sua descendência tinha medo de se aproximar do Senhor. Talvez você que está ouvindo, talvez eu, como muitas vezes já tive na minha vida, medo de se entregar à presença de Deus. Talvez preocupações de assim, como vai ser a minha vida se eu me entregar ao Senhor? O que vai ser de mim se eu me entregar a Ele? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho outras preocupações, eu tenho outros projetos. Deus não se encaixa muito nisso. A minha vida está boa, eu não preciso que Deus entre nela. Talvez quando alguém vem falar, entrega a sua vida a Jesus, deixa Ele mudar a sua vida, você olha para a sua vida e fala, não tem nada que precisa mudar. Ela está boa o bastante, como era na descendência de Caim. Pessoas que vivem a sua vida, todos nós já fizemos isso alguma vez, ou fazemos isso hoje, vivem a sua vida sem se preocupar de que Deus existe, de que algo muito grandioso está por vir. E quando eu falo disso, eu falo da volta do Senhor Jesus. Tentam fazer com que a sua vida aqui na terra seja confortável sem o seu Criador. Uma criatura, uma criação, parte da criação que decidiu viver longe do seu Criador, como a descendência de Caim. Em contraparte, tem o povo que era descendente de Sete, que decidiu buscar o Senhor,
que entendeu que independente do que eles estavam vivendo, independente se a vida era boa ou era ruim, existia algo maior, existia um lugar melhor para se estar, existia uma realidade a qual ninguém poderia escapar, de que Deus estava presente, que tendo virado ou não as costas para Deus, Deus estava presente ainda na terra. O homem tendo abandonado, tendo rejeitado, tendo colocado de fora da sua vida, não fez com que Deus se ausentasse da terra. A descendência de Sete entende isso e começa com uma simples atitude de alguém que decide invocar o nome do Senhor, alguém que decide olhar para a sua vida e ver: eu preciso de Deus, eu preciso encontrar Ele de alguma forma, eu preciso buscar aquilo que ainda me falta, eu preciso encontrar o lugar o qual eu perdi. E eu lembro, não sei se vocês lembram, durante a palavra eu citei alguns nomes da descendência de Sete, e isso mostra o que esse ato de invocarmos o nome do Senhor traz para a nossa vida. Começa com ele, Enos, invocando o nome do Senhor. Depois nós temos um grande homem de Deus chamado Enoque. Enoque representa comunhão. A Bíblia fala de um homem, Gênesis 5, que andou com Deus de tal maneira que Deus o recolheu para si, que Deus o tomou de volta para ele. Se tinha alguém que estava buscando voltar a Deus, encontrar a Deus, Enoque foi quem encontrou. Ele foi tomado para o céu, nem foi o Éden, foi o próprio céu. Uma simples decisão de alguém começar a invocar o nome do Senhor trouxe para sua casa, trouxe para sua família tamanha comunhão com Deus, que trouxe de volta aquilo que se havia perdido. A sua decisão, a minha decisão de invocar o nome do Senhor é o que traz de volta a nossa comunhão com Deus. Enoque traz um filho. Da invocar o nome do Senhor, de termos comunhão com Deus, algo nasce sobre a nossa vida. Não sei se você lembra quem nasceu. Quem nasceu foi Matusalém, o homem que mais viveu. Da sua decisão, da nossa decisão de invocarmos o nome do Senhor, de termos comunhão com o Senhor, o que vem sobre a nossa vida é uma vida abundante, ao qual nós nem podemos imaginar. Sobre Matusalém representa isso, uma vida longa, uma vida saudável, uma vida próspera. Termos comunhão com o Senhor é o que verdadeiramente nos traz vida. Conhecermos ao Senhor é o que verdadeiramente faz com que a nossa vida aqui nesse mundo seja boa, seja agradável. Conhecermos ao Senhor é o que nos traz a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu nos dar. Não só a vida eterna, mas a vida abundante. Por último, nasce da sua descendência Noé, o qual todos nós conhecemos, o qual ali é a fonte da salvação daquele povo, o qual é a libertação da sua descendência, o qual a Deus, através de Noé, decide recomeçar toda a história. De invocar o nome do Senhor, uma simples decisão de reconhecer: eu preciso do Senhor na minha vida. Nós já falamos de coisas grandiosas que vieram sobre essa semente, sobre esse povo. Comunhão como ninguém teve, vida como ninguém teve, e foi o povo o qual pôde dar junto com Deus continuidade à história. Noé é o libertador, é a libertação. É quando aquela comunhão que nós temos, é quando aquela vida que nós temos começa a impactar tudo ao nosso redor. E nós, além de pessoas alcançadas, nos tornamos também instrumentos na mão do Senhor. Então, o que nós estamos entendendo aqui nessa noite é sobre este lugar de pessoas que invocam a presença do Senhor. Como eu disse, a nossa vida é feita de escolhas. Nós podemos escolher viver como a descendência de Caim, fingir que o Senhor não existe, ou então talvez nós fazemos isso de uma forma subliminar. Nós falamos de Deus, nós andamos com Deus,
mas a nossa vida, nós não invocamos o nome do Senhor, nós não temos comunhão com o Senhor. E isso reflete para nós a mesma vida que teríamos fora da presença dele. O que nós precisamos entender nessa noite, como Jesus fala no versículo 36 de Mateus 24: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Nesses dias em que nós temos vivido, muito se tem questionado: será que toda essa tragédia, será que essa pandemia, será que essas coisas que estão acontecendo é um sinal da volta de Jesus? É Jesus que está voltando? E o que eu quero te dizer nessa noite é que não importa se é agora, importa como nós temos nos preparado para esse dia. Como nós temos nos preparado para esse dia? O fato é, ele vai voltar. Quando? Ninguém sabe. Que ele está vindo é um fato. E como nós temos nos preparado para esse fato? Nós temos nos preparado como a descendência de Caim, ou nós temos nos preparado como a descendência de Sete? O dilúvio, o dia que o mundo vai acabar, como as pessoas gostam de dizer, ele vai chegar. Nós não podemos evitar que isso aconteça, nós não podemos descobrir quando isso vai acontecer, mas nós podemos nos preparar para esse dia. Para um grupo de pessoas houve salvação. A arca de Noé trouxe salvação para uma descendência, e Deus continuou tudo através dessa descendência. Para outro, houve destruição. Aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida, como nós estamos levando os nossos dias, diz como nós estamos nos preparando para o dia que o Senhor vai vir. Nós temos passado essa quarentena, os cultos têm sido à distância. Talvez esse tempo de distância aproximou você mais de Deus. Você tem buscado mais a Deus, você tem lido mais a Bíblia. Ou talvez essa distância trouxe para você um esfriamento. Você não consegue orar na sua casa, não consegue ler a Bíblia na sua casa. Como que nós vamos nos preparar para esse dia que está vindo? O que eu quero te dizer é que esse dia está chegando. Quando? Não sei. Mas está longe o suficiente para que nós paremos a nossa vida. Existem coisas que precisam continuar. O seu propósito precisa continuar. O seu ministério, o seu chamado, aquilo que Deus confiou a você precisa continuar. Então não pode se parar, mas está perto demais para que a gente viva essa vida que Deus nos deu de qualquer maneira. Jesus, assim como o dilúvio estava para aquela descendência de Caim e a descendência de Sete, a volta de Jesus está para nós como igreja. E como nós temos levado a nossa vida, diz como nós viveremos esse dia. Para Noé, para sua família, foi um dia de salvação. Para outros, o dia de destruição. Para o que alguns chamam de fim do mundo, para aquelas pessoas que creem em Jesus, é só o recomeço de tudo. Mas isso depende de como nós temos vivido. Nós precisamos aprender juntos, como igreja, como sociedade, aquilo que Enos descobriu no seu tempo: o poder de se invocar o nome do Senhor, o poder de clamar por Jesus quando nós precisamos dele. Se existe medo, se existe preocupação, se existe turbulência, nós precisamos invocar o nome do Senhor, pois ele é a única saída. Se estiver tudo bem, se nossos sonhos estiverem realizados, se tudo estiver dando certo, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela mostra para a gente que a oração do Pai Nosso é uma oração diária. Nessa mesma oração que é para ser feita todo dia, para nós pedirmos o pão, para nós pedirmos perdão, ele nos ensina a dizer: venha a nós o teu reino. Todo dia nós precisamos buscar o reino de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos cumprir a nossa missão, nós precisamos ser as pessoas que Deus quis que nós sejamos quando Ele nos deu vida.
para nós fecharmos em Atos capítulo 2, versículo 21. Está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Talvez você está me ouvindo, você está salvo, você está bem com Deus, mas você busca salvação para sua casa. Foi Enos que invocou o nome do Senhor. Ele trouxe salvação para sua descendência. Ele trouxe a presença de Deus para Enoque, trouxe a presença de Deus para Matusalém, trouxe a presença de Deus para o próprio Noé. Invocar o nome do Senhor, buscar o reino de Deus, traz salvação para você, traz salvação para sua casa. Nós vivemos o fato, Jesus está voltando, mas fique nessa noite o questionamento: como nós temos nos preparado para isso? O que nós temos feito da vida que Jesus nos confiou? Não importa se é amanhã ou se é daqui a 100 anos. 100 anos, cada escolha, cada decisão vai refletir para sempre. Como a decisão de Caim deixou uma marca em toda a sua descendência, as nossas decisões refletem para a eternidade. Gostaria que você, na sua casa, fechasse os seus olhos. Se você está com a sua Bíblia, coloque ela sobre o seu coração, abrace ela bem forte, comece a falar com o Senhor. Talvez nesses dias você não tenha conseguido orar, não tenha conseguido ler a Bíblia, não tenha conseguido cumprir o seu chamado. Talvez você tenha vivido a sua vida de qualquer maneira, fingindo que Deus não existe, ou tendo consciência de que Ele existe, mas não deixando com que isso influencie a sua maneira de viver. Fale com o Senhor: Senhor, perdoa isso que eu tenho feito. Senhor, me ajude a consertar. Comece a invocar o nome do Senhor na sua casa. Talvez você tenha um sentimento de, por causa do que você viveu, por causa do que você está vivendo, você não é aceito por Deus, não tem chance para você no reino de Deus. Isso é um engano. Ore, clame por Ele, veja como Ele te responde. Invoque o nome dEle, veja como Ele te traz a libertação sobre a sua vida. Talvez você tenha achado que a sua vida já deu o que tinha que dar, não tem mais chance de mudança, não tem mais jeito de fazer nada. Talvez você já tentou, talvez você já esteve na presença de Deus e foi ferido de alguma forma, e isso fez você se afastar. Talvez tentar retornar ao jardim fez com que você tivesse contatos com espinhos que feriram você no longo do caminho. E por isso você abandonou a tentativa de voltar ao jardim. Nesse tempo como nós estamos vivendo, como muitas pessoas têm tentado colocar na cabeça dos outros: ah, você não precisa de igreja, tá vendo, você não vai na igreja e está tudo bem. Não caia nesse engano. Não construa essa sociedade, não construa esses castelos sem a presença de Deus. Talvez você foi ferido com a igreja de alguma forma. Ore ao Senhor, não deixe com que isso faça com que você deixe de buscar o Senhor. Não deixe com que uma tentativa de fazer dar certo que deu errado faça com que você deixe de fazer as coisas dar certo. Existe saída, existe salvação se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça sobre a nossa vida. Existe cura para sua família, libertação para sua família, existe salvação para sua casa, se você souber como buscar o nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor cada família, cada casa, que o Espírito do Senhor possa trazer para cada um entendimento sobre o que nós ministramos nessa noite, trazer convencimento, e que todos possam ter em seu coração o desejo de buscar o nome do Senhor, de ter comunhão com o Senhor, de viver o propósito do Senhor, como nós aprendemos. Que isso traga sobre nós vida abundante ainda nessa terra. Que isso traga sobre cada filho e filha seu que está nos ouvindo a vida abundante que o Senhor tem para cada um deles. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você reflita sobre essa palavra, que ela esteja no seu coração, que ela esteja presente com você. Antes de nós encerrarmos, como nós lemos lá em Atos 2:21,
todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Quero te dar a oportunidade na sua casa de invocar o nome dele, fazendo a oração de entrega, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Invocar o nome dele, ser salvo por esse mesmo nome, por esse mesmo Jesus. Então feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, repita essa oração comigo, entregando a sua vida a ele. Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus erros. Eu peço que o Senhor me lave com o teu sangue, que o Senhor me liberte, que o Senhor me transforme, pois no meu coração eu creio, com os meus lábios eu confesso que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida e me dê a vida abundante e a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, se você decide hoje entregar a sua vida a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, talvez você tenha andado distante, talvez você nesse tempo, nessa confusão, tenha se esfriado espiritualmente. Reconcilie-se com o Senhor, volte para o seu lugar de intimidade, de comunhão com o Senhor. Se você fez essa oração pela primeira vez, procure a pessoa que te enviou o link ou que te convidou a assistir esse culto. Ele vai orar por você, ele vai te ajudar. Se você só entrou, ninguém te chamou, existem os nossos números para pedido de oração, que você mande mensagem, que você peça a sua oração. Nós iremos te ajudar, te acompanhar nessa sua decisão de estar com Jesus. Amém? Graças a Deus, mais um culto. Que todos nós tenhamos uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus. Estende a sua mão para frente, eu vou orar abençoando você para nós encerrarmos. Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos cada casa, cada família. Pedimos que o Senhor guarde, proteja, livre de todo o mal, e que a sua paz, que excede todo entendimento, a presença do seu Espírito Santo, esteja dentro dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.